Cheguei chegando e agora que você está aqui comigo de novo para o módulo 2, nós conversaremos sobre a estrutura dissertativo-argumentativa. Vamos relembrar, né, como é que se produz um texto dissertativo, né, argumentativo? Vamos lá. Existem 3 partes distintas. Eu quero que você pegue ali, né, o seu caderno de anotações e que você se ligue aqui nas paradas do sucesso comigo. Parágrafo de número 1, tá? Nós já vamos organizar o nosso texto. Então, no parágrafo 1 do seu texto do Enem, você vai fazer o quê? O que nós chamamos de introdução, tá, gente? Introdução. Então, a introdução, ela vai ter mais ou menos, eu quero deixar bem claro que aqui são sugestões, não é que obrigatoriamente, né? Quantas linhas mais ou menos tem uma boa introdução? Uma boa introdução, lembrando que o texto total tem 30 linhas, tá? Vamos mensurar aqui de 5 a 7 linhas. De 5 a 7 linhas. Isso aqui é regra? Não, não é regra. Isso é sugestão. O que precisa aparecer na sua introdução? Tema e tese. Pessoal, parei aqui agora e vou olhar para você. Tema e tese. Se você está começando o seu texto, o que precisa aparecer de cara? Tema. Sobre o que você vai falar? Vamos voltar um pouquinho no tempo comigo, lá em 2015. 2015 caiu um tema assim, a persistência da violência contra a mulher. Tudo bem? Esse foi o tema. Então pare e pense comigo. Se o tema é a persistência da violência contra a mulher, a primeira coisa que você, candidato, precisa saber que o tema não é a violência contra a mulher, o tema é a persistência. Qual que é a ideia de persistência? Persistência significa que a violência contra a mulher, ela já teve início há algum tempo, em algum momento, né, da história, em algum momento da nossa existência, e nós estamos no século 21 e a violência contra a mulher persiste. Vocês entenderam? Agora, se ela persiste por alguns motivos. Não é? Por quê? Por que nós estamos no século 21 e as mulheres, infelizmente, ainda sofrem violência? Então, isso é o tema. Isso tem que aparecer na introdução. Você precisa usar palavras-chave. Qual é a minha dica? Minha dica não é você buscar um substitutivo para as palavras, é você usá-las. Depois, ao longo do seu texto, você troca a palavra persistência, mas use a palavra persistência. Então, de uma certa forma, você vai colocar assim no primeiro parágrafo do seu texto. Século 21 e, infelizmente, as mulheres ainda sofrem violência. E essa persistência tem algumas causas, tem alguns motivos, tem alguns propulsores, tá? Porque a persistência é a consequência. Qual é a causa? Melhor dizendo, quais são as causas desta persistência? Então, o tema, pessoal, é sobre o que você vai falar. É sobre o que você vai falar. Vou repetir. É sobre o que você vai falar. Em específico, tá? Lembre-se, tema não é assunto. O que é assunto, gente? Assunto é amplo. O que é tema? Específico. Nenhum Enem, meu amor, vai pedir para você falar sobre assunto. O Enem, ele foca em tema. É uma discussão específica dentro daquilo que é amplo. Vou citar um exemplo para você, violência. A palavra violência não é amplo? Não é amplo? Você não poderia falar sobre violência contra animais, violência no trânsito, violência na escola, violência sexual.
Poderia ainda fazer um recorte temático, violência sexual contra jovens e adolescentes. Vocês percebem que a discussão ela vai cada vez mais se afunilando? Então, aqui, em 2015, que foi o exemplo, é persistência da violência. Contra quem? Contra a mulher. Só que precisa de colocar o quê? Persistência. O que aconteceu no vestibular? No vestibular não, no Enem, gente, de 2020. Foi o estigma associado às doenças mentais. Era para o aluno falar de doenças mentais? Meu amor, não, é estigma. Você vai citar violência física num tema como esse? Não, porque o tema é estigma. O que é estigma, gente? É o preconceito, é a marca, tá? Então, doenças mentais é amplo. É assunto. Agora, estigma voltado para as doenças mentais. Isso é tema. Então, respirando agora comigo. Tema sobre o quê? Bem específico. O que é a tese? Tese nada mais é do que o seu posicionamento em relação a esse tema. Qual é a sua linha de raciocínio, de defesa em relação a esse tema? Tá? Isso se chama tese. Professora, na persistência da violência contra a mulher, qual que é a minha tese? Gente, a tese é você não contestar. O Enem não perguntou para você se você concorda ou não. Ah, eu não acho que a violência persista. Não. Ele disse, é a persistência, existe a persistência. Então, qual é a sua tese? A sua tese é reafirmar, é ratificar, confirmar que existe essa violência, ainda que ela persiste por alguns motivos. Acabou, tá? Isso é a sua introdução. Depois, você tem a segunda parte da dissertação, que é chamada de desenvolvimento. Aqui eu já vou separar em parágrafos para você. Não tem erro, gente, não tem. Então, o que você vai fazer? No parágrafo de número 2, e eu já vou para o parágrafo de número 3. Anote aí. Anote, não tem como errar isso. No parágrafo de número 2, você vai usar o que nós chamamos de argumento. Argumento 1. No parágrafo 3, você vai usar o argumento 2. Não é? Você não vai ter que defender o seu posicionamento em relação ao tema? O tema não é a persistência da violência contra a mulher? Então você vai parar e se perguntar, puxa vida, por que será, século 21, por que será que as mulheres ainda sofrem violência? Por quais possíveis motivos? Dentro do universo argumentativo, o que você vai escolher para defender o seu posicionamento? Então vamos supor, tá? É um treino aqui. Você pode ter os seus argumentos, desde que eles conversem com o tema e com a sua tese. Vamos imaginar que uma das causas dessa persistência seja o machismo, tá? O machismo. O machismo seria um argumento. Um argumento. Então, a grosso modo, tá? Num raciocínio bem tangencial aqui, bem rápido. A mulher hoje, século 21, sofre, né, violência porque nós ainda convivemos com o machismo. O machismo este que tem as suas raízes lá atrás, né? Já há bastante tempo, dentro dessa ideia do homem mantenedor da casa, né? Aquele que punha a mulher numa condição mais de vassala, de mulher que é dominada, tá certo? Então eu preciso discutir isso, eu preciso comprovar. Eu preciso comprovar que nós estamos no século 21 e as mulheres ainda sofrem com o machismo e por isso elas são violentadas, né, na sua integridade, seja física ou seja ela moral. Então tem que provar. Não posso, é isso, tá? Então tem que pensar, como é que eu provo? Como é que eu comprovo? Como é que eu mostro? Como é que eu falo para a banca, olha só, eu sei do que eu estou falando, porque quem escolheu o argumento fui eu. Pessoal, se você não tem domínio argumentativo, você troca o argumento. Olá!
Você por aqui? Estou muito feliz que você esteja aqui comigo. Aliás, quero saber então uma coisa de você. Você aí que está assistindo a este vídeo. Qual é a sua dificuldade ao redigir um texto? Eu quero saber, porque as suas dificuldades, elas fazem parte do meu trabalho, e o meu trabalho é facilitar a sua vida. Então escreva aqui embaixo nos comentários, tá? Respondendo à pergunta: qual é a sua dificuldade ao redigir um texto? E não se esqueça de acessar o card aqui em cima, de clicar, para que você seja direcionado para o próximo vídeo, hein? Muita coisa bacana ainda vindo por aí e você não pode perder. Não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar, de passar para um amiguinho, tá? Por quê? Porque os próximos vídeos, ó, gente, não vou dar spoiler para vocês não. É só assistindo mesmo, tá bom? Beijo da Provo Lopes.